Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós estaremos aí ministrando a palavra do Senhor, orando para que os irmãos recebam dons do Espírito Santo e principalmente podemos estar ganhando almas, graças a Deus. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre no meu WhatsApp aí, que é DDD 99 e o telefone 991520454. Diga, quero receber material extra, CPAD, coloque seu nome e a cidade onde você mora. Eu envio para você gratuitamente esse material toda semana. Então, tanto para receber esse material, quanto para nos convidar para estarmos aí, o telefone, o DDD 99, o telefone 991520454. É meu WhatsApp. Neste trimestre, nós estamos estudando as revistas da CPAD com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente ali em Jundiaí, São Paulo, Ministério Belém. Na lição 1, estudamos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na lição 2, somos cristãos. Na lição 3, a encarnação do Verbo. Lição 4, Deus é triuno. Lição 5, Jesus é Deus. Lição 6, o Filho é igual com o Pai. Lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Lição 9, quem é o Espírito Santo. Lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Lição 11, a salvação não é obra humana. E hoje vamos estudar a lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. E nesta lição vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Subtópico 1, Tito, como está no versículo 4. Subtópico 2, o pastor de Creta, como está no versículo 5. Subtópico 3, Creta. Tópico 2, a institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1, a instrução paulina. Subtópico 2, igreja como instituição. Subtópico 3, organização. Tópico 3, a questão atual. Subtópico 1, organismo e organização. Subtópico 2, a experiência pentecostal. Subtópico 3, é necessário organizar. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, aprendendo sobre esta importantíssima lição. Então vamos procurar passar aí estudando a igreja como que um organismo. E o organismo tem que ter organização para subsistir. A igreja é ao mesmo tempo um organismo vivo e uma organização. É um organismo vivo que possui muitos membros, que são o quê? O corpo de Cristo. São membros diversos, diferentes, mas unidos no mesmo corpo, tendo como cabeça Jesus Cristo. É assim, Jesus continua vivo, continua fazendo a mesma coisa, ensinando, pregando, curando. Quando ele estava aqui na terra, no corpo físico, ele fazia isso. Agora, ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e ele continua na terra fazendo a mesma coisa, ensinando, pregando, curando a todos. Agora, através do Espírito Santo, que está morando em nós. Então veja, Jesus continua fazendo a mesma coisa, continua vivo, atuante. Agora a igreja só pode subsistir, só pode produzir, só pode fazer aquilo que Jesus quer que ela faça, se ela estiver unida, tiver um propósito de obedecer a Jesus Cristo e continuar a obra, a tarefa que Jesus fazia enquanto estava aqui na terra. Os membros do corpo de Cristo não existem por si só existem, só funcionam se estiverem unidos ao corpo de Cristo.
Então a igreja é organizada em congregações locais. Ao mesmo tempo, a igreja é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional, formada então de estrangeiros e peregrinos. A igreja precisa estar organizada para que faça o trabalho missionário, para que envie missionários. Tem que haver a igreja para enviar. A igreja também é que faz os projetos, de evangelização e vai organizar quem vai executar esse projeto, vai organizar os líderes, os liderados, organiza aí a evangelização, trabalho missionário, também o ensino da palavra de Deus, a pregação, a música, as construções das congregações, tudo então dentro da obra de Deus na terra. Por isso é preciso haver uma organização. Além de tudo isso, a igreja tem um trabalho social. A igreja presta um serviço de assistência social, ajudando os pobres, necessitados, e também a igreja tem aqueles que sobrevivem materialmente dela, como pastores, os líderes que são remunerados para exercerem esse trabalho. Então existe aí toda uma estrutura, toda uma organização para que a igreja funcione adequadamente, esteja sempre crescendo, desenvolvendo, esteja sempre atingindo aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a igreja tem como liderança 5 ministérios dados por Jesus Cristo, que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, então tem olfato, tem paladar, tem visão, tem audição e tem tato. Assim, o corpo de Jesus Cristo na terra, a igreja, tem aí 5 ministérios. Veja aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para funcionar o corpo humano corretamente e viver bem, produzir, precisa dos 5 sentidos em operação. Assim também a igreja de Jesus Cristo. Para que ela seja uma igreja producente, uma igreja que realmente representa Jesus na terra e faz a obra que está na terra para fazer, ela precisa que os 5 ministérios estejam em plena operação, que todos esses ministérios sejam incentivados, sustentados, organizados, providos, que vivam em comunhão. O maior problema da igreja hoje é exatamente este. Um ministério se sobressai sobre todos porque controla o dinheiro. E aí os outros ministérios ficam sem apoio financeiro e sem apoio eclesiástico. Muitos são deixados de lado e até, muitas vezes, até perseguidos pelo líder geral, que é sempre, então, que está na igreja, na organização atual, como um pastor. Então ele se torna o único líder e não tem os outros ministérios em seu auxílio. Só um recebe financeiramente para executar a obra que a igreja precisa. Então a igreja sempre está funcionando, mas aquém daquilo que deveria funcionar. Às vezes até tem aí 2 ministérios funcionando, Às vezes até 3, mas 5 ministérios quase não se vê em lugar nenhum. É quase impossível ver uma igreja hoje onde os 5 ministérios estão funcionando. Então aí se encontra a explicação por que o corpo de Cristo não funciona da maneira que deveria funcionar na realidade. Para que Jesus deu esses 5 ministérios à igreja? Porque ele escolhe 5 homens e coloca aí
para executar o trabalho, a tarefa do corpo de Cristo na terra. Eles vão conduzir o corpo de Cristo na terra, orientar, organizar tudo, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está em Efésios 4:12. Então, aperfeiçoamento dos santos, crescimento, obra do ministério. Olha, toda a obra de Deus na terra tem esses 5 ministérios para organizar tudo isso. Edificação do corpo de Cristo. Olha aí, fortalecimento desses membros, tanto sendo educados, quanto discipulados, quanto também estão vendo esses ministérios executando a sua tarefa, sendo exemplo para o rebanho. Veja bem, esses 5 ministérios são de pessoas que Jesus colocou na igreja e capacitou com dons sobrenaturais, como os apóstolos. Olha lá, a igreja cresceu, desenvolveu, porque tinham apóstolos e eles tinham os ministérios funcionando através deles. Textuário: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1:5. Então veja que o apóstolo Paulo colocou em Creta o Tito. O Tito estava ali como o quê? Como representante do apóstolo Paulo, ou seja, como um apóstolo. Um apóstolo vai fazer o quê? Vai organizar todo o trabalho ali da igreja. Então ele vai estabelecer lideranças, vai colocar tudo em ordem, organizar tudo aquilo. Então em cada cidade da ilha tinha uma igreja fundada. Veja que o apóstolo Paulo passou abrindo as igrejas, né? Agora ele está colocando Tito para organizar o funcionamento dessas igrejas. Então, em cada congregação, cada cidade, deveria haver o quê? Um líder e os seus liderados, para que tudo fosse organizado e funcionasse bem e continuasse crescendo, desenvolvendo cada dia mais. Se ele diz para Tito colocar as coisas em ordem, é porque não estava em ordem como deveria estar, porque não havia uma liderança, uma organização. Verdade, para a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então veja, a igreja é formada por membros, né, que são o corpo de Cristo, são crentes, salvos, estão aí espalhados pelo mundo inteiro em diversas denominações. Então é um corpo espiritual, cada um desses membros tem o Espírito Santo morando em si. Cada um desses membros representa Jesus Cristo aqui na terra. Agora a igreja está organizada, então, em ministérios, né? Aí, denominações. Aí existem as congregações, existem as sedes, né? Em alguns lugares existem, então, as sedes do setor, aí tem a sede dos campos, né? E aí, toda a organização, além de ter a sede, então, nacional, e muitas vezes funciona como uma sede internacional também. Então aí vai existir toda uma organização dentro do ensino, dentro da pregação, dentro do discipulado, dentro da música, da evangelização, de missões, aí família. Então são os vários departamentos, todos organizados para que tudo funcione corretamente, para que tenha um crescimento sadio. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta,
para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, Paulo I se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, escolhido pelo próprio Jesus Cristo e capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Quando ele vai falar do seu apostolado, ele diz: o meu apostolado foi então confirmado, autenticado, por Jesus Cristo, através de quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Paulo diz que tem uma tarefa de pregar, ensinar, ministrar a palavra do Senhor. Ele chama Tito, então, de seu verdadeiro filho, além de Timóteo ser considerado como filho, também Tito é considerado como filho por Paulo. E devido a essa alta confiança que ele tinha em Tito como filho, ele deixou Tito, então, em Creta para organizar ali as igrejas de cidade em cidade. Então ele deveria organizar os trabalhos e sempre prestar atenção em qual líder ele colocaria, aí chamado presbítero. Então cada líder de cada congregação, de cada cidade, ele deveria escolher quem ficaria, e ele diz quais as qualidades, ele diz quais os defeitos que a pessoa não pode ter e quais as qualidades que ele deve ter. E também ele fala sobre a família desse obreiro. Então veja que é importantíssimo que também a família esteja apoiando o ministério e participe deste ministério, deste homem que está na liderança. Porque tanto este homem quanto a sua família são exemplo para os fiéis. Introdução da lição. A Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, a igreja é o corpo espiritual de Jesus Cristo na terra. Jesus continua fazendo a mesma coisa que fazia quando estava aqui no corpo físico. Então, ele continua ensinando, pregando, curando a todos. Agora ele faz isso através de um corpo místico que nós falamos, um corpo espiritual, que é a igreja. Cada um desses membros da igreja tem o Espírito Santo morando em si. Então, as mesmas obras que Jesus fazia, Jesus continua fazendo, porque ele fazia através do Espírito Santo. Ele estava na terra como homem. Então, Jesus, você pode ver na Bíblia dizendo, cheio do Espírito Santo, Ele fazia tudo cheio do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo operavam através dele. Então, todos aqueles milagres, palavras ali de sabedoria no futuro, palavras de conhecimento revelando alguma coisa oculta, discernimento de espíritos ali, detectando e expulsando demônios, ali os milagres, as curas, as intervenções na natureza, todos esses dons do Espírito Santo, então, operavam através de Jesus Cristo. Assim também, o corpo de Cristo continua fazendo a mesma obra, porque Jesus disse, vocês vão fazer maiores obras do que essas que eu estou fazendo. Por quê? O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus está em cada um de nós. E nós temos muito mais tempo do que Jesus teve. Jesus teve apenas aí por volta de 3 anos e meio de ministério. E nós temos aí toda a nossa vida para ministrarmos
ensino, pregação, cura a todos. O mesmo Espírito Santo que capacitava Jesus para isso é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então a igreja é um organismo vivo e ela funciona como o corpo de Cristo. Então, veja, existem as reuniões, que são os cultos. Além dos cultos na igreja, tem os cultos na rua, tem os trabalhos evangelísticos, tem os trabalhos de missão, tem os trabalhos nos lares. Então, todos esses cultos, todas essas reuniões são feitas por esta igreja que tem uma organização para poder colocar quem vai ser o líder, quem é que ajuda esse líder, quem vai ser aí o responsável, às vezes, por levar o som, quem vai ser o responsável por tocar um instrumento, quem vai ser o responsável por cantar, quem vai ser o responsável por pregar, por ensinar, por discipular. Então, a igreja tem a organização para tudo isso funcionar corretamente. Se não houver um governo, aí vira bagunça, cada um vai fazer o que quiser, acaba então um passando por cima do outro, e um vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, um vai fazer de um jeito, outro vai fazer do outro, né? Um vai ficar sem a organização, vai acabar o próprio crente atrapalhando o outro crente e atrapalhando o trabalho de Jesus Cristo. Então nós vamos ver nesta lição mais falando sobre a organização da igreja. Tópico 1, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Subtópico 1, Tito, versículo 4. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, como está no versículo 4, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Tito era grego, como nós vemos aí em Gálatas 2:3, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas 2, 1 e 3, uma em 2 Timóteo 4:10 e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, 2 Timóteo 4:10, e em Nicópolis, Tito 3:12. Então nós vemos Tito aí como um dos primeiros missionários, dos primeiros companheiros do apóstolo Paulo, e que foi considerado então pelo apóstolo como um filho. Paulo o deixou como líder na ilha de Creta para organizar o trabalho e também colocar liderança em cada uma das congregações, em cada uma das cidades. E Tito só poderia executar essa tarefa se ele tivesse uma carta do apóstolo Paulo, então dando essa ordem a ele e colocando o prumo ali, colocando ali quais as qualificações daqueles que seriam colocados como líderes. Então, quando Tito escolhesse alguém, ele ia investigar primeiro, é claro, essa pessoa, se estava de acordo com todas as exigências que foram escritas pelo apóstolo Paulo na carta enviada a ele. Então, se alguém dissesse, mas por que escolheu isso? Então ele dizia, olha, o apóstolo Paulo colocou aqui que ele tem que ter essas qualificações. E aqui, o que eu achei, a pessoa que eu achei, que Deus está me dizendo para escolher, para colocar esse, olha bem, tem essas qualificações. Então é evidente que havia ali uma reunião da igreja, né? E ali era apresentado, então, quem ia ficar na liderança e por que ia ficar na liderança. Então, na ilha, tinham os nativos da ilha que nasceram ali, também tinham judeus morando ali. A igreja em Tito, ela havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente aí entre os anos 64, 65, quando ele voltava de Roma, depois de ter sido aprisionado. Pelo que nós vemos, Tito era convertido devido a um trabalho exatamente missionário do apóstolo Paulo. Alguns acreditam que é Antioquia,
mas também pode ser em outro trabalho missionário executado pelo apóstolo Paulo por toda aquela região ali, da Ásia, da Grécia, né? E acompanhou o apóstolo Paulo, e Paulo tinha como um filho na fé e o orientava sempre, e acreditou que Tito era suficientemente treinado, educado para assumir aquela posição. Então nós temos algumas informações na Bíblia, né? Sabemos então que Tito era grego, sabemos que ele não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas é mencionado nas epístolas e tem aí uma carta escrita exclusivamente a ele, onde aprendemos muito sobre o ministério. Então, 2 Coríntios, Gálatas, 2 Timóteo e na própria epístola então escrita a Tito, que são exemplos de onde Tito é citado. Sabemos também que ele participou das viagens missionárias do apóstolo Paulo, sabemos que ele esteve em Roma e sabemos que ele esteve em Nicópolis. Subtópico 2, o pastor de Creta, versículo 5. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem e na condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Bom, e podemos usar a palavra bispo, né, para organizar as igrejas, e eu prefiro usar a palavra apóstolo, porque o apóstolo é aquele que realmente organiza o trabalho na igreja. Veja que o apóstolo Paulo fazia isso, ele abria o trabalho, organizava o trabalho e depois ia para outra parte para abrir outras igrejas. Hoje, né, como o ministério pastor passou a ser assim, um ministério que domina todas as áreas da igreja, então se usa falar que Tito é então um pastor. Como Paulo ensinava sobre os 5 ministérios, então eu creio que ele usava esse sistema de 5 ministérios. Quando a Bíblia fala presbítero, né, é um ancião. O apóstolo Pedro, por exemplo, se autodenominava presbítero. Era alguém experimentado, tinha uma experiência, que tinha condição de liderar. No caso da organização da igreja, então, creio que Tito era um apóstolo. Foi-lhe dado uma autoridade apostólica, né? Ele estava ali substituindo, representando o apóstolo Paulo. E no início da igreja nós vemos que a autoridade máxima que existia na igreja é exatamente um apóstolo. Então a tarefa de Tito era organizar, colocar o restante das coisas, não era todas as coisas, mas algumas coisas que ficaram sem organização, e principalmente aí a colocação de líderes em cada uma das congregações e em cada uma das cidades, porque a ilha não era só uma cidade, eram cidades que existiam nessa ilha. Então ele ia escolher dentre a liderança da igreja, né? Reunir a igreja e escolher dentre eles quais aqueles que teriam então condição, que caberiam nas exigências enviadas pelo apóstolo Paulo na sua carta escrita a Tito. Então Tito leria a carta e aí chamaria aqueles que poderiam ser líderes e dentre eles aquele que cabia em todas essas exigências, né? Então já era o candidato. E ali então conversar quem estava disponível, quem estava disposto, né? Porque a pessoa ia ter que abandonar, se tinha um trabalho, teria que abandonar esse trabalho para cuidar da igreja de Jesus Cristo. É inadmissível que alguém dirija uma igreja, uma congregação e trabalhe um trabalho secular. Ele jamais fará o trabalho para o qual Jesus chamou. Não tem condição. Como ele vai visitar as pessoas? Como ele vai aconselhar as pessoas? Como ele vai de casa em casa visitar todos os irmãos da congregação?
Como ele vai lá nos hospitais, na cadeia, nos colégios, por toda parte fazer o trabalho, se ele está trabalhando secularmente? Quem sustenta o líder, o pastor, os obreiros da igreja é a própria igreja, não é o trabalho secular. Nós estamos vendo isso, achamos lamentável essa situação, que um pastor não tem fé nem para receber o sustento de Deus na sua vida. Imagine dirigir uma igreja. O interesse financeiro, a prisão financeira é tão grande hoje que as pessoas acham que vão fazer a obra de Deus, eles têm que ter o sustento lá do mundo, porque a igreja não pode sustentá-los. É uma coisa lamentável e triste o que está acontecendo na igreja hoje. Então, em Atos dos Apóstolos, nós não temos assim muito detalhes sobre isso, sobre Paulo na ilha de Creta. Apenas sabemos que ele passou por lá, ele estava indo como prisioneiro para Roma e passou por lá. E agora a igreja cresceu, abriu congregações em todas as cidades, então havia um trabalho muito grande, funcionando, desenvolvendo, um trabalho produtivo que precisava então de organização para que continuasse produtivo, sempre crescendo. Subtópico 3, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Vemos aí Tito 1, 12 e 13. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito 1, 10 a 16. Então a ilha de Creta passou a pertencer à província que, olha só, abrangia tanto a ilha quanto o continente, porque a Líbia era lá no norte da África, né? Então olha só, como o mar ali, os navios passavam ali, então a ilha de Creta passou a pertencer também a essa província. Então, além de Cirene, também fazer parte dessa província. Então veja, essa região, olha aí, tem aí Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, depois tem lá o Egito. Então você veja aí que tinha Cirenaica, Mênfis, Alexandria, cidades muito famosas, muito importantes, e também países ali ao norte da África, tudo ligado numa província romana. E como Creta ficava no meio do mar, entre Corinto, né, e Cirene, então foi incorporado aí como a mesma província. E nós vemos uma denúncia de um profeta de Creta dizendo então que os cretenses eram mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Veja só a relação aí, indicando como os cretenses, os habitantes da ilha eram. E aí você vê na continuação, olha aí. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então veja, ali existiam então os nativos, considerados então preguiçosos, bestas, mentirosos. Olha só, está falando de crentes que eram nascidos naquela ilha. Então a igreja estava com pessoas que não poderiam assumir liderança. Para conseguir um líder aí não foi fácil, né? Então foi preciso fazer reunião com os mais importantes, os mais sinceros, dentre eles conseguir algum para ser líder. Não era fácil. Além disso, existiam ali o quê? As sinagogas judaicas com judeus, que muitos deles se converteram, e na igreja queriam então exigir que os crentes seguissem aquelas normas, seguissem as leis judaicas, né? Os judaizantes. Então eles queriam exigir a guarda da lei, a guarda do sábado, circuncisão,
alimentação, tudo de acordo com as leis judaicas. Então havia ali tanto o problema dos nativos quanto dos judeus que estavam morando ali e estavam querendo influenciar então a igreja. Então haviam problemas para resolver. A igreja cresceu, desenvolveu, espalhou em todas as cidades, ótimo. O problema agora era organizar, porque do jeito que estava, a tendência era o quê? Acabar. Olha Tito 1, 10 a 16. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, verdes preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então veja que o apóstolo Paulo falou duro aí, né, sobre a situação que estava acontecendo então, nas igrejas que estavam abertas e funcionando nas cidades da ilha de Creta. Veja que ele recebia então informações sobre a situação ali da ilha de Creta. Então, ele sabia até o que o profeta havia então declarado e mandou então imediatamente Tito para lá para tomar providência de corrigir os nativos e também aqueles que eram judeus e estavam na igreja com exigências que não cabiam para a igreja. Então o trabalho não era fácil, tinha que ser para alguém mesmo que tinha uma autoridade grande, no caso de Tito, recebida então do próprio apóstolo Paulo, e ele estava ali representando então o apóstolo Paulo. Ele era ali um apóstolo no meio daqueles que estavam dirigindo aquelas igrejas. Agora ele entraria para mudar a liderança, já que essa liderança que estava não estava funcionando corretamente. Ele teria que mudar a liderança, colocar então pessoas de confiança, pessoas que cabiam nas exigências, que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, evidentemente. Então eram problemas com os nativos e problemas com os judeus e problema de organização, de colocar líderes que davam bom testemunho, que seriam obedecidos, que teriam respeito daqueles que eram liderados por eles. Bom, o que podemos depreender aí dos ensinos, dos escritos, é que o apóstolo Paulo, na sua primeira prisão em Roma, ele foi solto e ele então passou na ilha de Creta com Tito, ali evangelizou, pregou, ganhou almas, Então a igreja foi aberta dessa maneira, assim que podemos entender aí. Então quando o apóstolo Paulo diz que te deixei aí, quer dizer que o apóstolo Paulo foi embora, mas deixou Tito então com toda a autoridade para trabalhar ali e organizar aquela igreja. Dali então Paulo foi para a Macedônia. Ele coloca Tito para cuidar então da ilha de Creta e coloca Timóteo para cuidar então da igreja em Éfeso, que também tinha problema com os judeus. Então havia ali doutores da lei como Zenas e Apolo, Muito provavelmente esses é que levaram então a carta do apóstolo Paulo a Tito. Provavelmente esses dois ministros passaram por ali ministrando, então foram deixar essa carta lá para Tito. A partir então dessa carta, Tito, uma autoridade apostólica, vai organizar todo aquele trabalho ali. Tópico 2. A institucionalidade bíblica da igreja. Subtópico 1. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbítero de cidade em cidade, versículo 5, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, Atos 14, 23, 20 e 28, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, Filipenses 1:1,
O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Tito 1,12. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então não era só escolher os líderes, né, os ministérios, os presbíteros, não era só esse o trabalho. Então havia correção necessária, importante, sobre o modo de viver daqueles crentes, né? Olha só, estavam vivendo na mentira, né? Só se preocupavam em encher a pança, só se preocupavam com comida e mais comida, provavelmente viviam em glutonaria, já que o profeta diz que são ventres preguiçosos, muito provavelmente não queriam saber de jejum de maneira alguma. Então ali havia já uma organização, já haviam líderes. O problema é que os líderes não estavam sendo líderes como deveriam. Estava virando uma bagunça aquilo ali. O apóstolo Paulo chamava esses líderes, então, aí de bispos, né? Aqueles que ajudavam, chamavam de diáconos, como começou na igreja em Atos dos Apóstolos, ali no início da igreja, haviam diáconos. Então havia um trabalho de diaconia, que é um trabalho daqueles que fazem a parte, vamos dizer assim, material da igreja, a organização das cadeiras, ali os bancos, as mesas, servir a Santa Ceia, trabalho de portaria da igreja, de cuidado com, né, o banheiro, cuidado com as crianças, cuidado com a proteção do local de culto. Tudo isso é um trabalho, então, que cabe aos diáconos da igreja, tanto homens quanto mulheres, que as mulheres é que vão, né, por exemplo, colocar lá uma toalha numa mesa, colocar as flores ali, né, embelezar o local. Muitas vezes são elas também que vão cuidar da limpeza dos banheiros, da limpeza do chão ali, varrendo tudo. Então, isso é um trabalho diaconal, esse trabalho. E quem visita ilhas, geralmente, né, a ilha tem ali os seus costumes, são pessoas que vivem mais ali do turismo. Então, muitas vezes são pessoas realmente que não gostam de trabalhar, não gostam de plantar nada, né, não gostam de produzir nada, vivem mais do turismo. Então, acabam sendo pessoas preguiçosas mesmo. E como ouvem muitas histórias de quem passa por ali, e também eles contam muita história procurando ganhar dinheiro com essas histórias, acabam sendo pessoas que mentem muito. Então, Paulo ordena que haja, então, uma organização ali, que haja uma coisa assim de prestação de contas, que haja uma correção daqueles que estão vivendo também de maneira errônea, que haja admoestação a essas pessoas e disciplina, é claro, para aqueles que não querem obedecer. Então o trabalho de Tito não era só colocar liderança, mas tinha que organizar tudo isso. Subtópico 2. A igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 3, 16, 17, 6, 19, Efésios 2, 21. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, a caráter institucional, ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então sabemos que a igreja é formada por, então, cada crente, né, que tem o Espírito Santo morando em si, tem uma igreja espiritual. O Espírito Santo mora em cada um. Agora, nesta lição, nós estamos falando mais do que na igreja como uma organização. Assim, um trabalho que tem líderes e liderados. E o povo em geral, que vai ser conduzido para Deus através dessa liderança organizada. Então veja que a igreja, hoje, né, se nós formos abrir uma igreja, precisa, né? Tem o CNPJ da igreja, né? Tem aí, a igreja é isenta, mas ela precisa ser documentada.
Também o dinheiro que entra, tudinho tem que ser tudo anotado direitinho. Quanto entrou, quanto saiu, para onde foi. Tudo tem que ser organizado. Quem é o responsável legal pela igreja? Se chega uma autoridade, fala, eu quero falar com o líder da igreja, aquele que responde juridicamente pela igreja. Então tem que ter alguém, aquele que assina uma carteira de trabalho, por exemplo, de alguém que limpa a igreja, né? Então tem que ter alguém responsável juridicamente. É uma instituição também reconhecida socialmente. Subtópico 3, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios 14, 26, 40. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Atos 14, 23. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários, como está em Atos 15, 6. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto, Romanos 15, 25 a 27. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, 1 Coríntios 5, 2 a 5, e também tesouraria, 1 Coríntios 16, de 1 a 3. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a ordem e identidade das pessoas, Romanos 16, 1 e 2. Então veja que havia realmente uma organização na igreja. O apóstolo Paulo trabalhou para que houvesse isso. Tanto os apóstolos trabalharam, quanto também o apóstolo Paulo trabalhou para que existisse essa organização. E nós vemos isso claramente aí. Nesses versículos, encontramos que havia realmente organização para tudo. Veja que já no início da igreja, os apóstolos separaram 7 diáconos ali para trabalharem na distribuição da alimentação. E aqueles homens tinham que ter sabedoria, porque algumas pessoas perguntariam uma coisa para eles, e eles deveriam saber responder. Eram homens também cheios do Espírito Santo. Era um exemplo espiritual para as pessoas. Então não era só fazer um trabalho e distribuir comida. E ao longo então do crescimento da igreja nós vamos ver que existia a liderança dos apóstolos, mas existiam ali bispos, presbíteros, diáconos, evangelistas. Olha aí, Filipe se tornou evangelista, Timóteo era um evangelista. Então existiam os ministérios eclesiásticos e os ministérios dados por Jesus Cristo à igreja, que eram a liderança, que formava a liderança geral da igreja, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele indica, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses eram, então, os líderes principais da igreja. E haviam os outros líderes que eram comandados por esses líderes. E, olha bem, existia uma organização. Então, olha, o diácono, o presbítero, havia o evangelista, havia pastor, havia mestre, havia um profeta, como Ágabo, por exemplo, era um profeta, como Silas, que andava com Paulo, era um profeta. Olha, os apóstolos, olha, o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé é um apóstolo também, está aí na Bíblia. Existiam outros apóstolos. Então veja que era um corpo organizado com lideranças, liderados, e o povo que era comandado por esses líderes, orientados, discipulados por esses líderes. Então havia apóstolos na igreja depois dos primeiros apóstolos escolhidos por Jesus Cristo? Sim, Jesus escolheu outros apóstolos, como o apóstolo Paulo, também Barnabé. Tiago, irmão de Jesus, também era apóstolo. Aí o segundo colegiado, não era o primeiro colegiado escolhido diretamente por Jesus, ali, enquanto estava na terra. Veja, Paulo e Barnabé chamados apóstolos, Atos 14, 14. Judas, né, irmão do Senhor, também que escreveu uma epístola, também era um dos apóstolos. Andrônico e Júnia também eram apóstolos. O apóstolo Paulo cita na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 7. Então, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala dos outros, né, do ministério dado por Jesus Cristo à igreja, que um deles é apóstolos. Existiam profetas na igreja? Sim, evidentemente está aí.
relação aí profetas da igreja, como Ágabo, por exemplo. Na igreja de Antioquia, não está dizendo aí, havia o quê? Profetas e doutores. Olha, Judas e Silas são mencionados como profetas da igreja. Veja bem, tudo isso, Novo Testamento, igreja. Então aí, Atos 15, 32. Veja, todos os ministérios que Paulo diz que deveria existir na igreja, realmente existem na igreja. Evangelistas, já citamos aí. Claramente a Bíblia reconhece Filipe como evangelista, Timóteo como evangelista, ministério evangelista. Aí os outros dois são mais fáceis, né? Aí quando falam de pastores, temos então, e mestres ou doutores, né, que são aqueles que têm um ministério específico do ensino dado por Jesus Cristo, capacitado sobrenaturalmente. Todos esses 5 ministérios aí são capacitados sobrenaturalmente, não são escolhas de homens, não é uma escolha eclesiástica, é o próprio Jesus Cristo quem escolhe, coloca na igreja e capacita sobrenaturalmente. Então não é uma coisa meramente humana, não, é sobrenatural, é um ministério sobrenatural dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E então tem os ministérios eclesiásticos. Os ministérios eclesiásticos são as pessoas escolhidas pela liderança colocadas na igreja, como que? Diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, professores de escola bíblica dominical, né? Liderado do departamento da família, de música, de evangelização, os missionários, tudo isso é eclesiástico, é escolhido pela liderança da igreja. E a liderança da igreja escolhe o quê? De acordo com as exigências escritas na carta do apóstolo Paulo a Tito e também a Timóteo. Tópico 3, a questão atual. Subtópico 1, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de 2 pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, Romanos 13, de 1 a 7, como também com as autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, 17. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Então veja, para reunir a igreja, instruir a igreja, adorar a Deus, né? Aí fazer projetos de evangelismo, de missão, tudo da família, de música, tudo organizado, é preciso então que a igreja se reúna em um local. Senão não vai ter condição de fazer isso. Imagine, a igreja está de repente num local, começa a chover, pronto, acabou a reunião. Então é preciso ter um local e é preciso ter lideranças estabelecidas para que haja o quê? Um respeito, né? Para que haja uma organização, para que haja projetos a serem executados. A igreja sempre tem que ter metas a serem cumpridas. Então, cada departamento, olha, o departamento aqui da mocidade, dos jovens, então vocês têm uma meta a cumprir. Este ano vocês deverão ganhar, por exemplo, aqui 50 almas para Jesus. Olha, aqui este ano vocês terão pelo menos aqui que terem 30 batismos com o Espírito Santo. Olha, vocês aqui terão que fazer tantos trabalhos evangelísticos, pelo menos um trabalho por semana, um trabalho evangelístico, sair pelas ruas, pelas praças, aí os colégios, né? Aí em qualquer parte, mas tem que haver um trabalho evangelístico. Então tem a meta, tantos trabalhos evangelísticos. Então é assim em cada setor, em cada departamento da igreja. Deve haver, então, metas a serem cumpridas. Isso vai ajudar a igreja a crescer e crescer de maneira correta e sempre haverá o quê? Um estímulo aos novos convertidos e também aos crentes em geral, para que cumpram aquelas metas. E eles vão desenvolver aquilo ali, vão querer cumprir aquilo ali. Então eles estarão sempre motivados
Agora sabemos, então, que a igreja precisa ter ali, CNPJ, precisa estar em dia com a contabilidade da igreja, né? Todo o dinheiro que entrou, para onde saiu, quanto tem guardado, quanto está investindo em uma construção, em alguma coisa. Tudo organizadinho. Então, os crentes, eles estão na terra. Então, também tem deveres civis. Olha, vão pagar os seus impostos, vão obedecer às autoridades, não vão ficar invadindo terra por aí, não vão estar entre badernas, quebra essas coisas de jeito nenhum. Então os crentes são cidadãos também da terra. Tem um governo humano sobre eles, não é só o da igreja. Então, ao mesmo tempo, eles são cidadãos do céu e também são cidadãos da terra. Tem deveres, direitos como cidadãos do céu, mas também tem deveres, direitos como cidadãos da terra. Então existem as autoridades da igreja, mas também existem as autoridades do mundo, né, da terra, de onde nós vivemos. Subtópico 2, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como o movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas. Mas em 1895 ele integrou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante e independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos 6, de 1 a 7. Então veja que a igreja moderna, né? A igreja pentecostal moderna, não uma igreja pentecostal como um todo. Porque a igreja começou em Atos dos Apóstolos, a igreja pentecostal começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. De lá para cá nunca parou de existir. Paralelamente, né, houve, então, avivamentos para que as igrejas reformadas pudessem também serem avivadas. Mas não quiseram avivamento, né? Mas aconteceu em alguns locais distintos, né? Como, por exemplo, aí na Rua Azusa. Então o evangelho chegou também para eles, Deus deu a oportunidade para eles. Acontece isso também hoje. Quantas igrejas hoje antes eram igrejas reformadas? Então Deus foi oferecendo avivamento para eles também. Não quer dizer que a igreja pentecostal parou de existir e essas aí passaram a existir. Não. A igreja pentecostal não nasceu na Rua Azusa, nem nasceu nesses avivamentos que houveram, movimento de santidade e tal. A igreja continuava existindo. Esses avivamentos eram nas igrejas reformadas. Deus fazendo com que eles atentassem para as bênçãos que eram deles, mas eles não possuíam. Por quê? Porque haviam sido ensinados errado, principalmente por Agostinho, né? Por Calvino. Então, eles não conheciam o lado pentecostal. Então, Deus ofereceu para eles também. Então, muitos deixaram as igrejas reformadas, fundaram igrejas pentecostais. Muitos experimentaram avivamentos. E alguns desses não queriam ter uma denominação. Então achavam que era muito melhor, então, sair pregando por toda parte, mas não ficando fixo em lugar nenhum. Mas a igreja, no início, a igreja pentecostal, ensina para nós que havia uma organização e, por exemplo, na organização colocando lá os diáconos, né, para servirem às mesas, e os apóstolos disseram, nós vamos cuidar aqui da doutrina, do estudo da palavra de Deus e da oração. Então eles ficavam na parte da organização de tudo. As pessoas levavam as ajudas, né, financeiras para os pobres, depositavam aos pés dos apóstolos e eles iam decidir para onde iam essas ofertas, distribuir para quem realmente necessitava. Então havia uma organização na igreja e nós aprendemos com eles, praticamos hoje o que está escrito na Bíblia.
Subtópico 3. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em novembro de 1930. Então foram estudar o que estava acontecendo, as situações pelas quais a igreja passava, e as lideranças decidiram, então, primeiras Assembleias de Deus dos Estados Unidos resolveram organizarem, terem uma convenção geral para organizar, principalmente a parte doutrinária e a parte eclesiástica da igreja. Aí também, então, no Brasil, seguiu-se esse mesmo exemplo que deu certo lá. Então aqui também em 1930 foi organizado, então, as convenções gerais, no caso aqui da nossa Assembleia, a CGADB. E hoje existem aí várias outras convenções gerais de cada uma das denominações que existem hoje. A principal tarefa dessa convenção é a parte doutrinária e a parte, então, disciplinar, para que não haja, assim, um descontrole, para que, de repente, algum desses líderes não passem, de repente, aí a ensinar uma outra doutrina que não é bíblica, que não está de acordo com a doutrina das Assembleias de Deus. Também existe essa convenção para disciplinar, ou seja, afastar aqueles que caem em pecado, que vão causar escândalo à igreja. Aí existe, é claro, a necessidade de troca de obreiros, Às vezes o obreiro aqui não está produzindo bem aqui nessa região mais, produzia, mas não está produzindo mais, então ele vai ser mudado para outro lugar. E lá com certeza ele vai produzir mais, E esse que vai chegar vai produzir mais do que esse que estava aqui. Então também há essas necessidades. Então tudo isso é estudado, tudo organizado, tudo funciona direitinho para que toda a obra de Deus esteja organizada e produzindo de acordo com o desejo de Deus. Conclusão: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus no novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, 1 de Pedro 2,11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura organizacional. Então veja, às vezes algumas pessoas pensam assim, mas organização aí acaba atrapalhando aí o corpo de Cristo, que é espiritual. Mas não é assim. Veja bem, se tentaram fazer assim e não deu certo, quer dizer que o certo é fazer como está na Bíblia. Ninguém está inventando nada. Essa organização da igreja está na palavra de Deus. Basta você ler, você vai entender. Está lá bem claro. Haviam os líderes, haviam os liderados, havia o povo em geral. A igreja precisa de organização. Se não tivesse essa organização, já teria sucumbido a igreja. Tinha sido destruída. Porque era aí cada um pensando de um jeito, cada um indo para o lugar que quisesse, Seria aí um braço querendo ir para um lado, E outro braço para o outro lado. Imagine, um para cá e outro para cá. Imagine, uma perna querendo ir para cá, outra perna para lá. Então não seria um corpo realmente. Então é preciso haver organização. Evidentemente que as denominações existem e é bom que existam. Porque cada uma dessas denominações, elas vão atingir
um tipo de povo que a outra organização não atingiria. Vão atingir um tipo de cultura que outra organização não atingiria. Então, para que a igreja seja um corpo formado por vários povos, nações, etnias, é necessário que hajam denominações diferentes. Então, cada denominação se organiza, faz ali, um credo, tem ali como se fosse a sua constituição, tudo baseada na Bíblia, evidentemente. E ali todos vão aprender essas doutrinas que estão contidas ali nesse credo, todos vão seguir essa mesma doutrina. Também existe ali uma lista de costumes de cada uma das denominações. Então, cada um vai ter que se adequar a esses costumes e formando, então, um grupo uníssono, um grupo unido que trabalha na evangelização dos povos, no trabalho missionário, no trabalho educacional, no trabalho aí de fazer os cultos de adoração a Deus, de louvor a Deus. Então, todos estarão reunidos, produzindo, fazendo uma grande obra para Deus, como está sendo feita hoje. Pena que temos ainda muita coisa para corrigirmos para que o trabalho produza mais. E temos que tomar todo o cuidado, principalmente hoje, com as heresias, que estão infiltradas na igreja. E as principais heresias, nós temos insistido que a principal hoje nem são essas aí conhecidas, porque essas aí a gente tem coragem de falar. Mas a principal que está entrando hoje sorrateiramente, que ninguém fala, é o calvinismo, que é essa que tem destruído a igreja, mas destruído mesmo. Tem afastado as pessoas do Espírito Santo, tem afastado as igrejas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, essa nós temos que tomar mais cuidado do que com essas que nós identificamos claramente, Testemunho de Jeová, Adventista, Espiritismo, Catolicismo Romano, isso aí é fácil de identificar. O problema é que a gente não está sabendo identificar o principal. Não está sabendo identificar o que está ocorrendo em nossa época, que tem minado a igreja por dentro, sorrateiramente, bem devagarinho, que atinge o principal setor de ensino da igreja, que é a escola bíblica dominical. Bom, vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar, nos substituiu morrendo na cruz em nosso lugar. E ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, ele ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você quer abrir o coração para Deus, entregar sua vida para Deus agora? Então você será salvo neste momento. Vamos orar. Se você está doente, ou está enfermo, creia, Jesus Cristo te cura agora. Porque está escrito na palavra de Deus, Isaías 53:4, diz que ele já levou sobre ele nossas doenças e nossas enfermidades. Acredite, receba a sua bênção, receba a sua cura, receba o seu milagre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos esses que se chegam a Ti agora, arrependidos. Eles estão agora pedindo perdão a Ti, Senhor, pelos seus pecados. Em nome de Jesus te pedimos, perdoa, Senhor. Concede a eles o Espírito Santo, enche-os do Espírito Santo agora, Senhor. Arregrar la luz te forstarach, labrar da cruz te vir, da ministério. Naquela cruz, Jesus já levou o seu pecado e receba agora a salvação. Receba o Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo agora, receba a cura. Em nome de Jesus. Solta. Sai. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca neles agora e cura totalmente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esperamos ter ajudado os irmãos. Lembrando, pedimos você, dá aí um like, gostei aí, para nos ajudar a divulgar esse vídeo. E coloca esse link aí, copia lá em cima o link, coloca aí nos seus grupos para que outras pessoas possam assistir também. Se inscreva aí, tem um lugar em inscrever-se, inscreva aí, não paga nada, tudo grátis. Te
pedimos só esse favor para divulgar esse trabalho. Então, dê lá um gostei e se inscreva no canal. Lembrando que se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos sobre esta lição, tem muita coisa aí, então você entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 99991520454. Não se esqueça de dizer seu nome, a cidade onde você mora e dizer que quer o material extra da CPAD. Porque eu comento outras revistas, então é preciso você identificar que os comentários que você quer da CPAD. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado, não sou pastor de igreja e vivo da ajuda dos irmãos que Deus usa para nos ajudar. Então nós temos que pagar aluguel, despesas do supermercado, combustível, tudo mais. Então nos ajude, envie qualquer quantia, R$5, R$10, não vai fazer falta não. Deus vai abençoar você para que não faça falta. Então nos ajude. Olha, aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí, 331-957-81620, que é meu CPF. Então, envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.